Olá, eu me chamo Dilton Góes e este é o programa Reflexão do Dia, dia 16 de setembro de 2024. Santos Cornélio, Papa e Cipriano, Bispo, Mártires, Memória, segunda-feira, cor litúrgica vermelho. Hoje comemoramos então a vida e a história de São Cornélio e São Cipriano, que foi Papa e Bispo, século III Roma. A comemoração desses dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia, é muito antiga. O martírio lógico de São Jerônimo já celebravam juntos. Essa data escolhida indica, em particular, a renúncia ao trono do papal do primeiro e a morte do segundo por decapitação. Isso tudo acontece em Roma, no ano 251, após alguns anos de cargo vacante devido à perseguição de Décio. Cornélio foi eleito papa em 251. Contudo, a sua eleição não foi aceita pelo herege Novaciano, que se fez consagrar antipapa e promoveu um cisma, precisamente na cidade de Roma. Toda a confusão é porque o São Cornélio queria perdoar aqueles que renunciaram a Jesus Cristo, né, para não serem decapitados, mortos. Então, na confissão, ele estava permitindo aquele perdão do pecado. E o Novaciano, que era um antipapa, ele não aceitava isso, falava que o Cornélio estava sendo muito mole, né, muito fraco, e que isso ia estimular mais pessoas hereges na igreja. Então foi uma confusão danada. Nesse contexto, acabou sendo Cornélio exilado, e no exílio ele veio a falecer. Em 252, Cipriano, então, que já era bispo, conseguiu convocar um concílio em Catargo para condenar aqueles hereges que fizeram essa injustiça com Cipriano. Durante a perseguição de Valeriano, Cipriano retornou a Catargo para dar testemunho da fé. Neste momento ali ele foi preso, martirizado e decapitado. São Cornélio e São Cipriano, papas, papa e bispo, rogai por nós, rogai pela Santa Igreja, rogai, Senhor, para que a Igreja consiga, né, encontrar o caminho, a luz do Espírito Santo. Nós, leigos, precisamos da Santa Igreja para nos conduzir ao caminho de Cristo. Amém. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa primeira leitura, vamos continuar o estudo em Coríntios, capítulo 11. Interessante que nesse capítulo 11, Paulo fala de forma extensiva da comunhão, da liturgia, como a Igreja Católica faz até hoje, consagração do pão, elevando o pão assim como fez Jesus. Este é meu corpo, né, que será entregue para todos vós. Depois a elevação do vinho, este vinho é meu sangue. Então toda essa fórmula que os sacerdotes fazem hoje consagrando ao Senhor o pão e o vinho, era feito na igreja primitiva, na igreja apostólica. Então tinha todo o rito, não era qualquer pessoa que fazia isso, eles tinham que ser consagrados. Então o sacerdócio, ele vem do primeiro século, já discutindo isso na igreja apostólica. Só aqueles consagrados, só aquelas pessoas consagradas com o poder sacerdotal podiam então fazer a comunhão. E Paulo está justamente alertando a comunidade de Coríntios sobre esta necessidade de consagrar o pão e vinho, assim como fez Jesus. Então vamos lá, irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o vosso mal. O que Paulo está dizendo aqui? Não é um culto, não é um louvor que tem que ser feito, tem que ser feito uma oferta ao Senhor.
um sacrifício ao Senhor. É para agradar ao Senhor a liturgia, não é para agradar o povo, né? Com efeito, em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, tem surgido visão entre vós. E, em parte, acredito. Na verdade, convém que até convenha até que haja cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles que entre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, ou seja, não é uma reunião de louvor entre vós, não é para comer a ceia do Senhor que vós vos reunis em comum, pois cada um se apressa em comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus que quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de elogiar-vos? Neste ponto, não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse: Este é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunides na ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você compreende isso? Ah, a missa é chata. Ah, eu não consigo, assim, ter e me emocionar com missa não foi feita para emocionar ninguém. A missa é um ato de glorificação a Deus, a igreja glorificando ao Senhor. O padre não tem que fazer nenhuma homilia para te emocionar o coração. Ele tem que fazer uma homilia que conduza a nossa consciência eucarística. Então, aqueles minutos que o padre está ali fazendo a homilia é uma grande preparação. Ele não tem missão catequética, ele não tem a responsabilidade de fazer nenhum tipo de oratória para que você se envolva emocionalmente com Jesus. A missa é um ato de louvação da igreja para Deus, no reconhecimento do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então é isso que Paulo está falando. Agora, existem outros momentos na Igreja Católica que é de louvação, simplesmente, como renovação carismática, como outros momentos de louvor, tarde de louvor, momentos de aprofundamentos, momentos de espiritualidades. Mas na missa ela é regrada, ela é limitada nos limites litúrgicos. Assim Paulo está instruindo. Nós estamos falando aqui no primeiro século. Jesus acabou de morrer e ressuscitar, e Paulo está lá orientando a comunidade de Coríntios, que não é um momento festivo, que não é um momento de alegria, e não é refeição, né? Porque eles levam a comida, né, para fazer a partida, e estavam fazendo uma refeição. Acaso não tendes casa para comer e beber? Por que querem fazer essa festa aqui na igreja? Então, é um momento de consciência do sacrifício de Jesus. Nós relembramos o sacrifício a pedido do próprio Jesus. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graça, partiu e recomenda, faz o receituário todo e depois recomenda: fazer isso em minha memória. É uma ordem que Deus dá. É isso que é a missa. É nesse sentido, um momento de sacrifício. Não é a mesa de refeição, é a mesa de sacrifício. A refeição leva ao sacrifício. É uma refeição sacrificial.
tá? Então nós não podemos desprezar a natureza das missas, querer transformar as nossas missas numa coisa que ela não é. Então, Paulo aqui está defendendo justamente esse rito litúrgico, para que a comunidade em Coríntios se obedeça no limite litúrgico das missas. É isso que nós entendemos e compreendemos na primeira leitura de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O salmo de hoje é o Salmo 39. Irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Isso está escrito 1000 anos antes de Jesus, né? Então, irmãos, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. É isso que nós fazemos nas missas, né? Vinde, Senhor Jesus. Toda missa termina, vinde, Senhor Jesus. O Apocalipse termina, vinde, Senhor Jesus. Assim nós falamos toda vez que você vai na missa, vinde, Senhor Jesus. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos para os nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Tá aí, Jesus vem e há de julgar os vivos e os mortos. E até lá, até o fim dos séculos, nós teremos missa, ou abertamente, como existe ainda neste século, ou às escondidas, debaixo dos túmulos, como faziam lá os romanos, os primeiros cristãos, né? Mas a missa não vai se extinguir, ela não vai acabar até a vinda do Senhor Jesus. Evangelho, em Lucas capítulo 7, de 1 a 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças um favor, porque ele tem estima o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, um oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entreis em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu, porém, estou debaixo da autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena um, vai, ele vai. A outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem em todo Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós falamos isso em toda a missa. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra, minha alma será salva. Todas as vezes, depois da consagração, como nós vimos hoje em Coríntios, capítulo 11, primeiro, né, quando esse ordenamento, todas as vezes em que a comunidade oferece, junto com o sacerdote, e relembra a oferta de Jesus Cristo. Aí no finalzinho nós falamos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Evangelho em Lucas capítulo 7. Jesus nem chegou aí à casa do oficial, mas a fé daquele oficial transformou a vida de seu servo. Pai, mãe, a sua fé pode transformar a vida de seu filho. Ofereça, assim como este oficial, vá, se aproxima, busca a igreja, né, reza um texto em favor
da alma do seu filho, da alma da sua filha, pela conversão dos seus filhos. Reze, né? As mães que oram pelos filhos. É um grande serviço dentro da igreja. As mães que oram pelos filhos. Terço dos homens, os homens orando pelos seus filhos, pelas suas famílias, joelhos no chão, filhos em pé, família em pé, pastoral familiar, orando pela família como um todo. A igreja é uma grande fonte de graça. Ali está Jesus. Assim como Paulo fala na primeira leitura, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo está vivo na igreja. Vamos buscar na fonte. Nós temos a fonte de poder para que a nossa casa seja transformada em milagre, né? Assim como nós vimos no Evangelho de hoje. Que o Senhor aumente a nossa fé e que nesse mês da Bíblia nós possamos encontrar na palavra de Deus a fonte, né, da nossa esperança na ressurreição e a certeza que um dia veremos também os nossos filhos, netos, bisnetos, todos consagrados ao Senhor e também ressuscitados no Senhor. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. A Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudo da palavra que compõe a liturgia do dia. Seja você também um anunciador, né, desta boa nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações acolham a palavra de Deus e vivam também a realidade na Eucaristia. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.